Olá, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao Otimiza Cursos Preparatórios. Eu sou o professor Elias, irei trabalhar com os senhores hoje legislação institucional para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, mais especificamente hoje o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina, o nosso decreto 12.112 de 1980. Ao longo da nossa aula eu chamarei atenção para as partes aí que foram atualizadas e que estão desatualizadas. Então cuidado com o material que você abaixa da internet aí e acaba aí estudando por um material totalmente desatualizado. Certo? Eu não passarei por todos os artigos, né? Mas eu chamarei a atenção dos principais artigos que podem cair na sua prova, apesar que a minha missão, né, é realmente chamar a atenção por foco, né, o que cai na prova e você ter sucesso na sua aprovação. Então vamos lá, sem delonga, né? Importante, né, senhores? Muito cuidado com as palavras aí totalitárias, né, que excluem exceções, sempre aparece isso, você pode aproveitar tanto para a legislação institucional, também como aí para as outras matérias aí, direito penal, constitucional e etc, tá? Então, assim, cuidado com as palavrinhas aí que eu costumo chamar de vermelha, né? Sempre, nunca, jamais, sem exceção, completamente, sem ressalvas, não, em qualquer situação, ninguém, todos, em hipótese alguma, enfim, todas essas palavrinhas que seguem no material de vocês aí, né, que você pode acompanhar na sua casa. Agora, cuidado, né, palavrinhas aí com azul, né, que eu costumo chamar que a palavra azul, possíveis suas variações, quando aparece na prova, geralmente ela vai estar correta. Então, o primeiro detalhe é ter esse detalhe assim, aparecer uma palavrinha vermelha, sempre, nunca, jamais, no dia da prova, respira, circula que provavelmente, não 100% de chance, provavelmente ela vai estar incorreta, senhores. E uma palavrinha azul, por exemplo, aí, ela pode aí estar correta. Quer um exemplo? Um exemplo grosso aí, né? No Brasil nunca tem pena de morte, ou no Brasil nunca terá pena de morte, certo ou errado? Senhores, só se eu não estudei a Constituição ou não, sabendo que a palavra nunca é uma palavra vermelha, eu já teria atenção no dia da prova. Porque todos sabem que no Brasil, sim, pode ter pena de morte. Veja, palavra azul aí, Código Penal Militar, artigo 55 do Código Penal Militar em diante. Então, atenção com essas palavrinhas aí que ajudam muito na prova. Agora, com relação à minha matéria, legislação institucional, eu chamo a atenção aí para as palavras, né, parcial, injusto e pessoal. Essas palavras, geralmente, tanto no Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, como no Regimento Disciplinar da Polícia Militar, como na Lei de Ingresso, também essas três palavrinhas aí, quando aparece, a chance realmente é de estar incorreta. Aí o contrário, né, sendo o reflexo disso, palavras aí como imparcial, justo e impessoal, veja a palavra azul, aí essas palavrinhas aí, quando aparece na sua prova, provavelmente ela vai estar aí correta, né, conforme aí a legislação institucional que eu passarei para os senhores ao longo desse dia, certo? Então vamos avançar, né? Já estamos no título 1, disposições gerais, e aí eu já começo com uma questão de prova, né? Geralmente já para chamar atenção, para você sair do conforto da sua casa, né? Então vamos lá, a primeira questãozinha de prova, conforme o Regimento Disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina tem por finalidade especificar, classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação das punições disciplinares, a classificação do comportamento dos policiais militares, a interposição de recursos contra a aplicação das punições. Aí já vai cair essa questão na tua prova, né? Então, é certo ou errado. Apesar da sua prova não ser certo ou errado, né? Mas resolve essa questão aí na sua casa, então, para ver se está correta ou incorreta. Então, vamos lá, senhores, o que eu chamo a atenção é o que está previsto no artigo 1º, né, do nosso Regimento Disciplinar da Polícia Militar. O nosso erro ali do gabarito era realmente falar somente em policiais militares. Olha para cá o que diz o artigo 1º. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tem por finalidade especificar, classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e aplicação das punições disciplinares, a classificação do comportamento policial militar das praças. Aí eu pauso, né? Senhores, atenção, comportamento, quem terá só classificação de comportamento é somente as praças, porque os oficiais da Polícia Militar aqui no estado de Santa Catarina, eles não têm classificação de comportamento. A gente vai ver ao longo da nossa aula ali, excepcional, ótimo, bom, a classificação de comportamento que todo concurseiro que está estudando para o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina já conhece, tá? Então, o que eu chamo a atenção
em primeiro lugar, né, é que só vai ter classificação de comportamento para as praças. Os oficiais da Polícia Militar não terão classificação de comportamento, e sim eles terão aí conceito profissional e conceito moral, e aí conforme a lei aí de promoções de oficiais aí, mas que não é o caso, nosso caso agora, né? Então, comportamento somente para as praças, senhores, e a interposição de recursos contra a aplicação das punições. Então veja que o nosso regimento disciplinar da Polícia Militar, ele não só classifica quais são as transgressões, ele vai falar da aplicação de recursos, né, senhores? Vai falar da classificação de comportamento, inclusive vai até trazer recompensas lá no finalzinho do nosso regimento disciplinar da Polícia Militar. Mas em primeiro momento eu chamo a atenção, esse sempre cai em prova, tá, senhores? Classificação de comportamento, conforme Santa Catarina aqui, então, somente terão, né, as praças e não os oficiais. Cuidado com isso, se ele falar policiais militares, né, ele estaria generalizando tanto as praças como os oficiais. Vamos seguir então no parágrafo único. São também tratadas, em parte neste regulamento, as recompensas especificadas no Estatuto dos Policiais Militares. A gente já viu, né, isso aí lá na aula de Estatuto da Polícia Militar, mas agora vocês sabem que também o regimento disciplinar ele vai tratar um finalzinho do decreto ali, a parte de recompensas. Então veja que o regimento ele não fica só falando só das transgressões, ele vai falar das recompensas, aí ele vai seguir em outros dispositivos aí. Artigo 2, né, senhores, a camaradagem, atenção, torna-se indispensável à formação e ao convívio da família policial militar, cumprindo existir as melhores relações sociais entre os policiais militares. Chama atenção para a palavra indispensável, geralmente na prova eles acabam trocando por dispensável, e aí fica assim, ó, a camaradagem torna-se dispensável à formação, tornando completamente a alternativa incorreta. Vamos seguindo então, senhores, parágrafo único, incumbe, cuidado com isso, aos superiores incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os seus subordinados. Cuidado que geralmente na prova eles acabam trocando por inferiores. Não, estamos falando aí que os superiores eles têm que incentivar, né, toda essa amizade, essa harmonia entre todos os seus subordinados. Cuidado com isso no dia da prova. Artigo 3º, senhores, vamos lá. A civilidade é parte da educação policial militar e, como tal, de interesse vital para a disciplina consciente. Atenção com essa parte. Importa ao superior tratar os subordinados em geral e os recrutas em particular, né, com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Em contrapartida, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com os seus superiores, de conformidade aí com os regulamentos policiais militares. O que eu tenho para chamar a atenção, conforme o artigo 3º, senhores, é que a banca geralmente ela costuma trocar essa parte que está em vermelho. Ela vai falar que importa aos superiores tratar os subordinados em particular. E veja que não é assim que o artigo 3º fala. Ele fala que importa aos superiores tratar os subordinados em geral, veja, e os recrutas em particular. Senhores, prestem atenção, porque geralmente essa inversão vai tornar a alternativa incorreta. Então, conforme o artigo 3º, eu chamo a atenção essa parte aí que pode cair na sua prova. Esse parágrafo único também, né, senhores, se fosse escolher aí um artigo, um parágrafo para cair na prova, né, se eu fosse examinador, com certeza alguma das alternativas eu colocaria o parágrafo único do artigo 3º, porque ele é muito importante e uma interpretação em casa, né, acaba aí interpretando mal. Então vejam, as demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os policiais militares devem ser dispensadas, atenção, aos militares das Forças Armadas e aos policiais e militares de outras corporações. Então, senhores, o que eu chamo a atenção, a ideia de devem ser dispensados não é de dispensar cortesia ou sinais de respeito às Forças Armadas e outros militares de outra corporação. Imagina um policial militar de Santa Catarina dispensando um sinal de respeito a um policial militar, por exemplo, de Minas Gerais. Senhores, não tem lógica isso. Então o verbo aqui, devem ser dispensados, essa partezinha aqui, né, senhores? Ela está dando a ideia de, sim, você tem que dar realmente sinais de respeito aos militares das Forças Armadas e aos militares de outras corporações. Então cuidado que se você ler no dia da prova, se não estudou muito bem, né, vai achar que essa alternativa está incorreta no dia da prova. Então muita atenção com o parágrafo único do artigo 3º.
Avançamos então, senhores, artigo 4º, para efeito deste regulamento, isso já caiu em prova, atenção com o artigo 4º, salvo engano, até caiu no último concurso da Polícia Militar de Santa Catarina para soldado, então atenção com o artigo 4º. Para efeito deste regulamento, todas as organizações policiais militares, tais como quartel do Comando Geral, comandos de policiamento, diretorias, estabelecimentos, repartições, escolas, campos de instruções, centros de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais e outras, inclusive as dos bombeiros, atenção, porque o regimento disciplinar ele fala em bombeiros, tá? Serão denominadas OPM. Então, cuidado, senhores, tá? Isso já caiu em prova. OPM, obviamente, significa Organização Policial Militar. Então, ele diz que tudo isso aqui que foi citado significa aí, né? OPM, ou seja, Organização Policial Militar. E vocês vão ver daqui a pouquinho que caiu numa prova recente, então, né? Pediu aí o que significava isso, como era ser denominado todos esses órgãos ali que foram descritos. Tá? Parágrafo único. Para efeito deste regulamento, os comandantes, diretores ou chefes de OPM, Organizações Policiais Militares, serão denominados comandantes. Atenção com isso, a prova adora trocar comandantes por subcomandantes e não é subcomandantes. Então veja, senhores, quem realmente vai comandar todas essas organizações policiais militares serão denominados comandantes e não subcomandantes. Atenção com isso no dia da sua prova. Uma questão da Otimiza, né? Vamos lá rapidinho resolver, assinale a alternativa correta. Não são tratados neste regulamento as recompensas especificadas no Estatuto dos Policiais Militares. Alternativa letra B. A camaradagem torna-se dispensável a formação e o convívio da família policial militar, cumprindo existir as melhores relações sociais entre os policiais militares. Alternativa letra C. Importa ao superior tratar os subordinados particular e os recrutas, em geral, com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. O subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com os seus superiores, de conformidade com os regulamentos policiais militares. Questão bem tranquila, né, senhores? Bem tranquila. Realmente aí apareceram algumas palavrinhas vermelhas que eu falei. Dispensável, né? Particular, trocou por geral. Bem tranquilo. Então, questão aí, nosso gabarito é a alternativa letra D. Seguimos então, senhores, artigo 5º, né? Lembrando que já falei em outra aula lá do nosso Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, os preceitos básicos, né? Os dois pilares que servem, né, as polícias militares de todo o Brasil, né? Hierarquia e disciplina. Sempre vai aparecer uma questãozinha de prova, hierarquia e disciplina na sua prova. Então vamos lá, só tome cuidado que o nosso regimento disciplinar da Polícia Militar, ele vai falar em hierarquia e ele vai trazer as Forças Armadas ali no meio. Então tome cuidado que lá no Estatuto ele conceitua a hierarquia, mas não fala em Forças Armadas. Aqui já no regimento disciplinar da Polícia Militar, ele vai conceituar a hierarquia e vai remeter, vai trazer junto, né, no artigo as Forças Armadas. Então atenção, vamos lá. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Senhores, lembrem, hierarquia, níveis diferentes. A banca adora dizer que a hierarquia é a ordenação da autoridades em níveis semelhantes. E não é semelhantes, é níveis diferentes. Vejam, dentro da estrutura, chamem a atenção, estamos aqui dentro do regimento disciplinar, então dentro da estrutura das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, por postos e graduações. Óbvio, postos para oficiais e graduações para todas as praças. Isso vocês já estão careca de saber, né? Já estudaram o Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina. Então, o que eu chamo a atenção com o conceito de hierarquia aqui no regimento disciplinar é essa inovação, né, que ele traz as Forças Armadas dentro desse conceito. E cuidado, né? Os níveis ali da hierarquia é níveis diferentes e a banca adora colocar níveis semelhantes. Seguimos então, vamos à lousa, parágrafo único. A ordenação dos postos e graduações na Polícia Militar se faz como preceitua o nosso Estatuto da Polícia Militar. Bem tranquilo. Seguimos então o segundo pilar, né, senhores? Disciplina. Vamos lá então, artigo 6º. A disciplina policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral. Olha a palavra azul, integral. Cuidado com parcial e suas derivações. Então, acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzidos pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos, inclusive os inativos, todos têm que cumprir,
Todos têm que respeitar a hierarquia e disciplina e de cada um dos componentes do organismo policial militar. Então, cuidado, a banca adora dizer que os inativos, né, não precisam aí respeitar a hierarquia, a disciplina ou não. Cuidado com esse detalhe na prova, tá? Parágrafo 1º, senhores, cuidado, não cai muito em prova, mas vamos ler superficial, né? São manifestações essenciais de disciplina, a correção de atitudes, a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos, a dedicação integral, cuidado com parcial, a colaboração espontânea, a disciplina coletiva e a eficiência da instituição. 5. A consciência das responsabilidades, a rigorosa observância das prescrições regulamentares. Parágrafo 2º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente, atenção com isso, pelos policiais militares na ativa e na inativa. Foi o que eu acabei de falar, né? Cumprindo por parte de todos. Essa questão aí, bombeiro, né, senhores, 2017, assinar a alternativa incorreta, né? Importa ao superior tratar os subordinados em geral e os recrutas em particular com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. O subordinado, da alternativa letra B, é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com os seus superiores conforme regulamentos policiais militares. Alternativa letra C, a civilidade é parte da educação policial militar e como tal de interesse vital para a disciplina consciente. D, as demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os policiais militares devem ser dispensados, cuidado com isso, aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares de outras corporações. Alternativa letra E, o incentivo e manutenção da harmonia e amizade entre os seus subordinados é uma faculdade. Cuidado com essa palavra vermelha. Um dever exclusivamente moral e não uma incumbência. Senhores, obviamente a gente sabe, palavrinha vermelha dentro da legislação adicional vai tornar a alternativa incorreta. E outro bizu, né, senhores, que eu passo, não que geralmente vai ser assim, né, mas geralmente quando pedir a alternativa incorreta, ao invés de você começar pela alternativa letra A, primeira, geralmente comece por a última. Não que isso seja uma regra, mas o examinador gosta, né, de colocar geralmente a alternativa a incorreta lá na última, para você ler a A, B, a C, a D e ficar apavorado, não sabe se é a A ou a B, e aí geralmente a alternativa incorreta, né, vai estar na última. Mas isso não é uma regra, né, senhores? É só um bizu aí para você aprimorar junto com o teu conhecimento. Artigo 7º, senhores, as ordens devem ser prontamente obedecidas. Parágrafo 1º, cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que deles advierem. Então, inteira responsabilidade, cuidado com isso. Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Agora, tome cuidado com o parágrafo 3º do artigo 7º. É o que mais aparece em prova, senhores. E olha só como é que ele fala. Quando a ordem importa em responsabilidade criminal. Atenção, senhores, a banca adora dizer responsabilidade criminal e civil, responsabilidade civil. Não, só fala aqui em responsabilidade criminal para o executante. Poderá o mesmo solicitar sua confirmação por escrito e o superior, olha só, cumprindo a autoridade que a emitiu, atender a solicitação. Então veja que o superior ali, ele tem que realmente colocar por escrito para o subordinado, né? Quando ele der uma ordem, o subordinado olhar para a ordem e falar, opa, essa aqui importa em uma responsabilidade criminal. Superior, o senhor pode me colocar por escrito? Justamente aí para o subordinado estar se resguardando. Então tome cuidado com o parágrafo 3º, cai milhões de provas, já caíram, bombeiro, CFO, curso de soldado, já caiu, concursos internos, então tome cuidado. Parágrafo 4º, senhores, cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer. Obviamente, né, se passar ali, se CCD, ele vai ter que responder. Capítulo 3, esfera de ação do regulamento disciplinar e competência para sua aplicação. Artigo 8º, senhores, lá estão sujeitos a este regulamento os policiais militares na ativa e os na inatividade. Então vocês sabem, eu já falei que é por parte de todos, ativa e inativa, estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. Todos, tão grave de modo geral, né, por sua prova. O disposto nesse regulamento aplica-se no que couber aos capelães policiais militares. Óbvio, já falei todos, então, para não ficar viajando, aplica-se todos. Os alunos dos órgãos específicos de formação de policiais militares também estão sujeitos aos regulamentos, normas e prescrições das OPMs, lembram? Organizações Policiais Militares, em que se estejam matriculados. Então, os senhores aí, como alunos do órgão de formação, também se submeterão aí ao regimento disciplinar da Polícia Militar. Parágrafo 3º,
as disposições deste regulamento aplicam-se aos policiais militares na inativa quando, atenção com isso, ainda no meio civil, se conduzam inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia e disciplina do respeito e decoro policial militar. Veja que, então, os da inativa, ainda que no meio civil, podem se sujeitar aí ao regulamento disciplinar da Polícia Militar quando aí violarem hierarquia e disciplina. Atenção com isso. Vamos seguir então, senhores, a alternativa, questão número 7, de acordo com o RDPM, assinale a alternativa incorreta. Vamos começar por baixo, vamos ver se dá certo. Cabe ao policial militar a parcial responsabilidade pelas ordens que delas e pelas consequências que deles advierem. Senhores, eu paro por aí, tá? Vamos ganhar tempo. Vocês sabem, aí eu falei que realmente, se aparecer na prova, a questão que pede a incorreta, comece por baixo. Não que isso seja uma regra, repito. Mas veja que, porventura, nessa questão, já achamos aí a alternativa incorreta. Cabe ao policial militar a parcial. Parcial, senhores, vocês sabem que a palavra vermelha, lembrem, o contrário é integral e etc., suas variações. Então, já tornou a alternativa incorreta. Vamos seguir, então, avançamos. Questão de bombeiro, aí, IES, assinale a alternativa correta. A aplicação da punição imposta ao policial militar deve ser feita com justiça, severidade e parcialidade. Cuidado com isso, para que o punido fique consciente e convicto que a mesma importa no cumprimento exclusivo de um dever. Alternativa letra B. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento das transgressões, têm caráter exclusivamente punitivo e exemplar. Letra C. Quando a ordem importar em responsabilidade criminal para o executante, poderá o mesmo solicitar sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu atender a sua solicitação. Seguimos. Letra D. A transgressão da disciplina policial militar deve ser classificada como leve ou média. Ainda não vimos essa parte, senhores, tá? Eu vou passar logo para o gabarito. Vocês sabem aí, severidade, parcialidade, novamente palavra vermelha, não é exclusivamente só punir, vocês vão ver daqui a pouquinho, e vejam que a letra D, daqui a pouco vocês vão ver também que não é leve ou média, ali seria grave, tá? Mas vejam que isso aqui a gente já conseguiria matar a questão, a letra C a gente já viu, responsabilidade criminal, então tudo correto na letra C. Senhores, questão número 41, veja que caiu aí no curso de formação de soldado bombeiro, tá? Então veja que cai nas questões militares aí, tanto polícia militar como bombeiro também. Identifique abaixo a denominação correta dada pelo artigo 4º do decreto 2112, etc. Ele vai falar assim: quartel do comando geral, comandos de policiamento, diretorias, estabelecimentos, repartições, escolas, campos de instrução, centros de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais e outras, inclusive as dos bombeiros. Ele quer chamar como tudo isso se chama, Ele quer dizer como que se chama todas essas organizações policiais e militares. Já falei o gabarito. Então, OPM, senhores? Vejam, questão fácil, mas que de repente você não estudou, seria uma questão incorreta ou não saberia aí e acabaria chutando aí uma questão que realmente todos os candidatos que estão estudando acertarão. Senhores, quer saber mais aí sobre o nosso curso online para a Polícia Militar de Santa Catarina? Então, entre no nosso site aqui embaixo, e adquira ou entre em contato com nossos atendentes e adquira o curso online aí para a Polícia Militar de Santa Catarina e tem acesso aí todas as videoaulas e todos os professores aí, tanto militares como todas as matérias aí, legislação institucional e o curso completo. Valeu, meu grande abraço, espero ter ajudado nesse momento. Valeu, abraço.